todos, tudo bem? Meus amigos, eu vim esclarecer aqui algumas questões que estão sendo feitas em relação a essas diversas manifestações que estão acontecendo pelo país, que começaram ali no domingo, logo após o encerramento das urnas e a declaração do presidente Lula, do Lula como presidente, da vitória do Lula como presidente da República. Então começaram a pipocar diversas manifestações. As principais questões são: essas manifestações, elas podem acontecer? Elas são lícitas? Existe apoio legal, base legal para que elas aconteçam e continuem acontecendo? Bom, vamos lá. Essas manifestações, elas podem acontecer. Qualquer pessoa é livre para se manifestar, para manifestar seu pensamento, para manifestar sua opinião. A liberdade de manifestação, ela é prevista em lei, ela está prevista na Constituição Federal e existe uma lei específica sobre as manifestações. Todo mundo tem o direito de se reunir, todo mundo tem direito a manifestar seu pensamento. Obviamente que o pensamento não pode ser manifesto através do anonimato, não é? E se reunir, você pode se reunir. Existem algumas regras específicas e também não pode ser para fins ilícitos, não é? A reunião, a manifestação tem que ser para fins lícitos. Agora, aplicando toda a lógica da Constituição nessas manifestações que estão acontecendo, nós vamos ter o seguinte: nós vamos ter que essas manifestações ganharam um caráter de ilegais. Por quê? Porque elas estão acontecendo com a finalidade de atacar o Estado democrático de direito, de atacar o Estado posto. E quando você faz uma manifestação, reúne pessoas, faz um ajuntamento de pessoas com a finalidade ilícita, a Constituição Federal e as leis não vão deixar você prosperar, não pode deixar. E o TSE, inicialmente, através do Alexandre de Moraes, tomou a decisão, uma decisão de dispersar essas manifestações de uma forma justa, de uma forma correta, e em seguida, hoje pela manhã, o Pleno do Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes e determinou que fossem cessadas as manifestações em âmbito federal. Não é? Por quê? Porque essas manifestações, elas ganharam um caráter ilícito. Elas perderam a licitude porque elas não têm uma finalidade lícita. A finalidade é convocar forças armadas, convocar um estado de sítio. Cada um fala uma coisa, mas no final de tudo seria não aceitar o resultado das urnas. Isso inexiste, isso é ilegal, não é? O TSE anunciou no próprio domingo, anunciou o resultado das urnas e declarou o presidente Lula legitimamente eleito, democraticamente eleito, não é? Imediatamente, diversas nações, diversas autoridades de diversos países concordaram, aceitaram, diversos políticos, diversas figuras importantes da nossa política, da nossa justiça, imediatamente também aceitou o resultado das urnas. Só quem não aceitou ainda, só quem não declarou ainda, foi o presidente da República, que está aí à véspera de fazer alguma declaração, mas ainda não fez. Inclusive o próprio filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, já declarou que aceita o resultado das urnas e que é legítimo o Lula ter sido eleito, uma vez que a maior parte da sociedade, a maior parte dos brasileiros manifestaram essa vontade nas urnas. Pois bem, então, seguindo a decisão do STF, as ruas devem ser desocupadas imediatamente. E essa decisão já começou a ser cumprida. Eu já vi reportagem aqui que a decisão já começou a ser cumprida em Guarulhos, a decisão já começou a ser cumprida aqui em São Paulo, pelo menos. A polícia já começou a agir, a Polícia Rodoviária Federal já começou a agir, e em seguida o ministro Alexandre de Moraes também determinou que as polícias militares têm autoridade para agir, sim, têm autoridade para acabar com a manifestação, despertar a manifestação, inclusive aplicar multas, né? Anotar a placa dos veículos que estão irregularmente, ilegalmente se manifestando e aplicar a multa. Então, gente,
isso vai se dispersar. Esse movimento é um movimento não tem endosso dos líderes, né? Dos líderes dos caminhoneiros, dos líderes nem dos caminhoneiros que são autônomos e nem dos caminhoneiros que são organizados, regidos pela CLT. Então, gente, não tem base, é irregular, eles estão praticando atos ilícitos e além de estar ferindo o direito de ir e vir de outras pessoas. Não é? Por exemplo, nós temos pequenos grupos, tem lugar, eu vi lugar aqui em São Paulo, que um grupo de 15, 20 pessoas está impedindo o ir e vir de quilômetros, são estradas, são quilômetros de congestionamento. Então, você não pode ferir o direito de outras pessoas. É abuso do direito quando você, fazendo uso do seu direito, fere o direito de outras pessoas. Então, resumindo, todos têm direito a se manifestar, todos têm direito a se reunir, existem regras específicas para isso, desde que não seja de forma ilícita, desde que não seja armado, desde que não seja paramilitar, você tem direito sim. E desde que não seja no anonimato, você tem direito a manifestar o seu pensamento. Então todos têm direito a se reunir, todos têm direito a se associar e todos têm direito à manifestação do pensamento, desde que não seja no anonimato, desde que não seja de forma ilícita, desde que não seja de forma paramilitar e desde que cumpra-se algumas regras já determinadas pela lei. Por isso, essas manifestações elas tendem a se dissipar, não é? a acabar durante o dia ou no mais tardar aí até amanhã e tudo voltar à normalidade. E é importante deixar claro aqui que essas atitudes do STF, do TSE, elas são essenciais para demonstrar que as instituições no nosso país estão funcionando. Elas estão funcionando. Então, a determinação do TSE, a determinação do STF, ela deve ser cumprida. Não é? Então, as instituições estão funcionando plenamente e daqui a pouco nós vamos ver a paz social ser estabelecida novamente e a ordem social também ser restaurada.